Eu saúdo a igreja com a graça e paz do nosso Senhor Jesus, amém? Para mim é mais que uma honra, um privilégio, primeiramente, não só pelo fato de ter a oportunidade de ministrar, mas por ser um canal de bênção, nessa noite trazendo aquilo que primeiramente é ministrado aos nossos corações, de quem sobra aqui para ministrar, como a quem vai receber. Meus amados vão abrir as escrituras sagradas no livro de Gênesis. Gênesis 37, verso 4. Amém? Gênesis 37, verso 4, diz o seguinte: Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos eles, odiavam-no e não lhe podiam falar pacificamente. José teve um sonho que contou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus, por permitir a cada um de nós um dia abençoado, um dia maravilhoso, uma noite que já adentrou, pois temos a ciente certeza que tu estás no controle de tudo. Usa-me, meu Deus, como um canal de bênção e faz, meu Deus, vir aos nossos corações não o que queremos, mas verdadeiramente o que precisamos ouvir. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, o texto não fala de José. Jacó tinha inúmeros filhos e no momento José é o mais novo deles. E no contexto de todo esse texto, nós observamos que seus princípios e valores não mudam. Em todos os sentidos, ele continua sendo uma pessoa de valores e princípios inegociáveis. E nós vamos dar uma olhadinha nesse moço, alguém que desponta mediante de determinadas situações. Vai passar por locais extremamente difíceis de lidar, muito desagradáveis, como uma cisterna, ou extremamente agradável, como a casa de um homem rico e poderoso, a qual ele vai administrar. Mas, por todos os lugares por onde esse homem vai passar, ele continua sendo o mesmo, aonde ele não se faz como um camaleão, que toma a forma do meio, mas faz o meio tomar uma forma de si, porque é incorruptível. E agora nós vamos passar uma pequena reflexão da parte do Senhor na vida desse moço. Primeiro ele diz que ele teve um sonho. E nesse momento de sonho, a gente observa uma coisa, que estão entrelaçados identidade e missão. Quanto mais rápido nós descobrirmos o que nós viemos fazer nesse mundo, mais rápido a gente vai saber quem nós somos. Seus irmãos não sonham. E José revela isso. E a gente observa que quem não sonha não gosta de sonhadores. Quem faz, geralmente, quem não faz não gosta de quem faz. Porque quem faz traz para mim uma coisa que eu não faço, ele me mostra a minha inércia, a minha incapacidade. Aí daí vem tanta crítica sobre aqueles que fazem. Quem faz sabe. Para fazer, passa por momentos extremamente difíceis, está com determinadas situações muito desagradáveis, para chegar aonde precisa chegar. E o que mais me interessa nessa história é ver o que eu acho curioso, é a imaturidade de José de contar os sonhos para quem não gosta dele. E o texto nos revela que José, ele era um filho amado. Nós observamos que aqueles que são amados, respeitados, dedicados e impulsionados são mais capazes de ir além. Estão sempre um passo à frente.
Então, José revela um sonho. Eu tive um sonho que o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Jacó busca, confuso, uma interpretação e diz: espera aí, você está dizendo que eu e sua mãe vamos nos curvar diante de você? Não, não é nada disso. Raquel não se curva para José, ela morre no caminho. Que Deus está dizendo é o seguinte: o sol é um astro para governar o dia, a lua um astro para governar a noite. Meu filho vai governar. Ele está se referindo a governo, a poder, administrar, gerenciar. Então, seus irmãos saem, demoram a voltar. Jacó manda José procurar os irmãos. Procura? Ou você vai procurar alguém que sabe que não gosta de você? José poderia ter dito: pai, os meninos não gostam de mim, não manda eu sozinho. Ou então, manda uma turminha comigo. Mas não, José vai sozinho. José procura os irmãos e não encontra os irmãos. Quando José volta, ele encontra com alguém. Alguém pergunta: o que foi? Você está procurando alguma coisa? Você está perdido? Estou procurando meus irmãos. Olha só, se José não tivesse encontrado com essa pessoa, provavelmente ele teria voltado até o pai, teria dito: pai, procurei os meus irmãos, mas não os encontrei. Vamos ter que montar uma caravana maior, ampliar um perímetro maior. Mas não, ele encontra. E o homem diz a ele: seus irmãos, eu sei onde seus irmãos estão. Seus irmãos estão lá. Já é o agir de Deus para que o sonho comece a se cumprir. Quando ele encontra com os irmãos o prendem e o colocam dentro de uma cisterna. E do lado de fora os irmãos ficam: vamos matar, vamos matar. Vamos matar, não vamos matar. E dentro da cisterna José fica: morri, não morri, morri, não morri. Então, o que acontece nessa situação? Passa uma caravana de ismaelitas, vende ele para os midianitas. Só que o futuro de José, aparentemente, está sendo decidido por quem está fora da cisterna. Mas, na verdade, o futuro de José está decidido pelas mãos do eterno Deus. Amém? José não vai morrer, mas precisa passar por uma escola, aonde o resultado dessa escola vai ser uma excelência. Então, José é vendido para um homem rico e poderoso, que é Potifar. É vendido como escravo. Mas José, ele não se vê como escravo. Não importa o que as pessoas digam ou pensem ao seu respeito. O interessante e a convicção é você saber quem você é. Em meio a... Eu já não posso dizer se eu fui católico, mas já frequentei a igreja católica. E no meio ao catolicismo, a gente ouve muito falar que João era o discípulo amado. A gente sempre ouve muito isso, que João era o discípulo amado. Mas quem falou isso? O próprio João. Jesus alguma vez disse que João era o discípulo preferido e favorito dele nas escrituras sagradas? Não, mas era a forma como ele se via. Estava próximo de Jesus e colocava a cabeça no colo de Jesus. Essa era a forma como ele se via. E a forma como ele se via é a maneira que nós o vimos. Então, José vai para a casa de Potifar. A palavra nos diz que José havia sido vendido como escravo, mas não era escravo. Ele continuava o mesmo José. E para ele estava ótimo ali dentro. A forma com que ele administrava, a palavra nos diz que Potifar só tinha menção do pão que comia. O restante das coisas estava tudo organizado, tudo muito bem administrado. Mas então, dos céus o Senhor disse: a escolinha da casa do Potifar já passou. Está na hora de ir para um próximo nível. E deixa eu dizer um negócio bem aqui para vocês. Não queime etapa. Mais um pouquinho aqui na frente, no contexto, vocês vão me entender. A mulher do Potifar botou os olhos no José. Quis pegar o Zé. E ele: não, eu não posso. O meu senhor me pôs a tudo de conta nesta casa, menos você.
Então o que acontece? Ela foi em cima, botou para pegar o Zé, José não quis, e ela puxou ele à força, e ele disse que não, e ela rasgou a túnica, ele deixou o manto para trás, e ela fez um escândalo pela recusa. No pensar dela, você não quis se relacionar comigo, você vai ver o que vai acontecer com você. Você vai morrer. Provavelmente era o que ela queria que acontecesse. Então ela chama Potifar, explica a situação. Potifar ficou inquieto, acredito que ele já sabia a mulher que tinha. Então o que ele fez? Não mato, mas eu prendo. Tirou o José do bom e botou no ruim. Por que eu digo que tirou o José do bom e botou no ruim? Porque quem está no ruim quer melhorar. Mas quem está no bom, o bom é a pior zona de conforto que tem. Porque quem está no ruim quer melhorar. Mas quem está no bom, geralmente está bom. E o bom, ele é perigoso porque ele te impede de viver o extraordinário, o sensacional, o superior, o além. Então a gente tem que ter muito cuidado com o bom. Tira o José da casa do Potifar, José vai para a prisão. Provavelmente, José, quando chega na prisão, se vê numa situação extremamente desagradável, porque agora é a vaca magra da escolinha do José. Ele saiu de administrar muita coisa e agora ele vai aprender a administrar pouca coisa. José está lá, passando pelo que está passando. Então, numa bela noite, o padeiro sonhou, o copeiro também teve um sonho e passaram o sonho para José. José os interpreta. O padeiro partiu dessa para melhor e o copeiro ficou. 3 dias depois que o copeiro sai, o José cansado, disse para ele: lá pro faraó, eu sou legal. Eu não peguei a mulher do Potifar, não. É louca a mulher, parafusa menos lá. Se o copeiro tivesse falado com o faraó para tirar ele de dentro da cadeia, ele sairia sim ou não? Sim, ele sairia. Sairia para quê? Para ser ajudante do copeiro. Porque quando você queima etapa, bagunça tudo. Então, não queime a etapa que Deus tem para você, senão você vai abortar a missão. Está na hora da gente sair dos bastidores da vida e protagonizar a nossa própria história. A gente não vai ganhar o Oscar de ator principal, mas a nós nos basta o de coadjuvante. E filma aí, nessa saga, nessa série, sei que você vai chamar, da sua história. E por ele ter pedido para o copeiro para sair, porque ele estava cansado. Se a gente analisar bem, não só dentro desse contexto, mas dentro de outras passagens bem conhecidas na Bíblia, o cansaço ele é muito mais perigoso do que determinadas situações. Ele é mais perigoso do que mulher, do que poder e do que demônio. Moisés estava tão cansado que tocou na rocha 2 vezes. Elias estava tão cansado da Jezabel que desejou morrer. Então, o cansaço, ele acaba se tornando uma fadiga, porque ele não vem de uma vez só. Ele já vem corroendo conforme o tempo. É como se fosse um ferrugem numa peça de metal. Ele não aparece da noite para o dia. Então, o faraó teve um sonho. Depois do sonho que ele teve, ninguém conseguia interpretar o sonho. Então ele chama o copeiro e o copeiro diz: rapaz, o Zé, 2 anos depois, o copeiro lembra: rapaz, o Zé interpretou o meu sonho e o do padeiro, que Deus o tenha. Hoje eu estou aqui, mas
O Zé interpreta. Falou para Faraó, chama o Zé. Foram lá, pegaram o Zé, deram um banho no Zé, fizeram a barba do Zé, calçaram o Zé. O Zé tá lá, vindo da cadeia. Imagino mais ou menos o Zé entrando. É eu que estou imaginando, viu, gente? Não, a tradução é minha, não é do João Ferreira, não. O Zé vem. Não, porque quando Deus é contigo, né? Quando Deus é contigo, a gente vai sem medo, vai sem convicção, vai sem nada. Quando Deus é contigo, dá. Então eu creio que José foi entrando desse jeito. Quando Deus é contigo, pode desse jeito. Quer uma certeza? Olha só ver, irmão Marcão entrando. Dizer logo. Glória a Deus, o microfone está comigo. Então, meus amados, Potifar chega até José e revela o sonho. José, sonhei com 7 vacas gordas, fortes, e depois saíam do lago 7 vacas magras e devoravam as vacas gordas e bem alimentadas. Depois disso, tive outro sonho. Sonhei com 7 espigas cheias, bonitas e bastante debulhadas. Depois saíram 7 espigas murchas, esmirradas, raquíticas, comeram as outras 7. E eu soube que você interpreta sonhos. José disse o quê? Eu não. Mas um Deus que me trouxe para cá por uns caminhos bem complicados, ele sim. Um Deus que é o meu companheiro de viagem. Eu vou orar e pedir a sabedoria, o discernimento e a revelação do sonho. José vai, ora, Deus dá a revelação, diz, José, vaca, gordinha isso, espiga, murchinha isso. Chegou para Faraó e disse, Faraó, 7 vacas gordas e as 7 espigas cheias são 7 anos, top, legal, fartura, abundância, riquezas. Depois vão vir 7 anos aí de um negócio bem ruim, uma situação bem difícil. E você vai precisar de um homem para administrar isso aqui tudinho. Para olhar para ele, esse homem é você. Esse homem é você. Não tem ninguém com espírito de sabedoria como você nessas terras. Aí eu fico imaginando o José pensando assim, caramba, dá prisão para o governo. Igreja, com licença, que isso não se repita nas eleições do ano que vem. Mas vamos continuar. Em nome de Jesus, o que acontece? Quando ele chega lá, ele vai ter uma audiência, ele agora já é o governador. Ele, como governador, uma das coisas que ele poderia ter feito era o seguinte, chama Potifar agora aí. Chama Potifar, não, chama Potifar e chama a mulher dele. Ele poderia ter feito isso, ele poderia ter colocado os dois de frente, diante de Faraó e ter dito, diz agora que eu quis pegar a senhora. E você me mandou para a cadeia, disse que eu peguei sua mulher. Poderia ter feito isso. Mas por que José não fez? Porque a gente não canaliza o que a gente tem para o reino com vingança. Isso são bobagens. Isso é mesquinharia. A gente não tem tempo para essas coisas. Por mais ruim, desagradável e doloroso que seja. Então José está ali, governando. E o que eu acho interessante é que José ele está governando para egípcio. Durante 7 anos, não tem nenhuma nação que está se prevalecendo. O povo que está comendo e bebendo é um povo pagão. Vamos usar nos termos atuais de hoje. Ele não está governando para crente. Não, ele não está governando para crente. Ele é o único que está dessa forma lá. E ele está assim porque ele foi aquele que se despontava no meio dos outros serviçais, desde a casa de Potifar. E ele vai além, ele começa a abrangir para outras nações. Então, um belo dia ele está lá, os irmãozinhos dele vêm para fazer uma comprinha no supermercadinho do Egito. Quando chega lá, o José conhece os irmãos? Sim. Os irmãos conhecem o José? Não. Porque o caminho que você faz ao lado de Deus e do seu Santo Espírito o prepara, o forja e o transforma.
Vocês que estão na caminhada cristã, que estão hoje, independente de ter nascido em berço evangélico ou não, se vocês voltarem 5, 10 anos atrás, por onde vocês já estiveram, vai parecer uma viagem no túnel do tempo. Pois vós fostes renovados pela vossa mente. Quando José vê os irmãos, ele dá o alerta. Vocês são espiões. Prendam. Não quero saber. Cala a boca. Espiões. Prendam. Eu acho isso interessante, porque isso coloca José como ser humano. Então José deixa eles presos lá, mas um belo dia ele fica quieto com aquela situação, vai onde os irmãos estão, faz aquela armação que depois a amada igreja pode rever novamente lá em Gênesis 37, tira a indumentária, fica de frente para os irmãos e diz: lembram-se de mim? Os irmãos dizem: governador? Ele diz: não, o José. José? O José, irmão de vocês. Aquele que quando vocês estavam vendendo, disse assim: não vende não. Os irmãos olharam para ele e disseram: nossa, você é o José? Você é o José, o governador. José pergunta: cadê o papai? O papai está em casa. Falaram para ele que ele tinha um irmão mais novo. E queriam. Diz para ele: pega esses carros, vão até lá o papai. Foram. Estiveram com o pai. A gente imagina a cara do Jacó, ele dizendo o seguinte: pai, a gente tem duas notícias para lhe dar. Uma boa e uma ruim. O senhor lembra do seu filho, o Zé? Jacó, lembro, meu filho querido, devorado pelos bichos. Pois é, o José, ele não morreu não. Nós vendemos José. Mas, pai, agora vem a notícia boa. Ó, ainda bem que nós vendemos. Deve ter virado para o irmão e deve ter dito: eu não é ajudar. O José, o senhor não vai entender, pai. O José é o governador. Eles têm esse encontro maravilhoso, abençoado, a qual o José revê tanto o pai conhece o irmão mais novo. E num determinado período, a palavra nos revela o seguinte: um dos irmãos está nervoso, está com medo. E José chega até ele e diz: calma, não precisa ter medo. Vocês não me venderam, vocês não fizeram nada comigo. Deus me enviou na frente para a conservação. Igreja do Senhor, se estivermos na cisterna, vamos reter cada lição que a cisterna nos traz. Quando estivermos na casa de Potifar, vamos observar, analisar, compreender e administrar todas as lições da casa de Potifar. Está governando no Egito, da mesma forma, retém a cada lição. Paulo disse o quê? Analisar de tudo, reter o que é bom. E guarde isso nas tábuas do seu coração. Põe em prática, não só o que José vive, mas a cada palavra que o Senhor nos traz. Só para finalizar, eu ouvi outro dia uma parábola que me chama muito a atenção em questão de lugares, como José passou, e dizia que um homem estava à beira de uma montanha quebrando pedra. E ele viu um supervisor passar num elefante, e ele disse: Senhor, se eu pudesse ficar no lugar daquele homem ali fazendo o serviço que ele faz, eu ia ser feliz. E Deus disse para ele: tá bom, meu filho, eu vou te botar lá. Só que ele não sabia que aquele homem em cima do elefante ficava sentado caminhando ali durante 14 horas por dia e tinha que passar por 12 províncias. E ele ali em cima, debaixo daquele sol, ele disse: Senhor, esse negócio de andar no elefante não é bom não. Se eu tivesse aqui no lugar do sol, eu tinha certeza que ia ser feliz. E Deus: tá bom, meu filho. Botou ele para ser o sol. Um belo dia ele está lá fazendo o maior calor. Veio uma nuvem densa, fechou, ele não conseguia passar. Ele: Senhor, esse negócio de ser sol não é bom não. Uma nuvem dessa aqui eu não consigo nem atravessar.
O negócio bom mesmo é ser nuvem. Se eu for nuvem, eu vou ser feliz. Tá bom, meu filho, deixa eu ser nuvem. E ele tá lá sendo nuvem, fazia trovejar, fazia chover. Um belo dia começou a ventar e jogava ele para um lado, jogava para o outro. Meu Deus, eu achava que nuvem era bom, mas bom é ser vento. E o vento tem força, tudo mais. Tem certeza, meu filho? Isso foi Deus dizendo para ele. Ele disse, tenho. Fez ele ser o vento. E ele está lá derrubando, fazendo aquela ventania. Um dia ele se depara com uma montanha, com um rochedo. E ele tenta empurrar, mexer, fazer qualquer coisa no rochedo com a força do vento que ele era. Só que ele não consegue. Aí ele, Senhor, se eu for o rochedo, agora eu vou ser feliz. Deus faz ele ser rochedo. Um dia ele está lá, intransponível, totalmente potente, firme, rígido. E ele sente uma visgadinha, um estalozinho lá embaixo. Cara, uma picaretazinha quebrando pedra. Aí ele disse para Deus, Deus, deixa eu ser aquele cara quebrando pedra, porque eu como montanha não posso fazer nada. Deus disse, peraí, mas aquele cara quebrando pedra era você no começo. E ele disse o quê? Pois é, eu era feliz e não sabia. Eu quero agradecer em nome de Jesus a oportunidade, do fundo do meu coração, tudo o que o Senhor tem trago para mim nos últimos dias, em momentos de oração, louvor e adoração, e principalmente do propósito que eu coloquei diante dele, tem sido uma bênção. E hoje, o que eu fui usado para dizer aqui, se aplicou primeiro a mim. E eu passo para cada um de vós. Em nome de Jesus, é o que eu agradeço. Amém.